Fala galera, e aí, como que vocês estão? Tranquilo? Eu quero fazer esse vídeo aqui falando um pouquinho tanto da Central Multimídia quanto a Active Info Display, né, do Polo, porque no começo eu tive bastante dúvida, né? Então apanhei um pouquinho para mexer tanto ali quanto aqui, né? Então falei, cara, eu vou fazer um vídeo e talvez tire algumas dúvidas aí. Começando aqui pelo volante, né? Então esse lado, a gente tem mais função do computador de bordo, né? Então aqui, por exemplo, a gente consegue passar faixa, né? Do rádio. Aqui a gente tem parte de atendimento ou de voz do carro. Aqui atendimento, né, no caso. Aqui são as funções do computador de bordo. Então aqui a gente consegue rolar para cima e para baixo. E aqui para o lado e para o outro, né? E aqui é o botão de OK que serve ali para resetar, né? Do outro lado de cá, a gente tem as partes mesmo de piloto automático, né? Então aqui parte de aumento de volume. Aqui onde a gente ativa e desliga o piloto automático. Aqui que a gente consegue aumentar a velocidade. O botão do meio não tem nada, né? Aqui também tudo funcionalidade do piloto automático, né? Então vamos ligar aqui o carro. Então, como todos sabem, né, o Polo Highline a gente tem o funcionamento aqui pelo botão, né? Eu gosto mais de utilizar dessa forma aqui o Active Info Display. Claro que você tem algumas opções que você pode mudar ele, né? Então deixa eu ligar o ar, né? Essa versão aqui, o ar-condicionado é digital, né? Não é o touch agora que vai ser da nova. Eu sempre mantenho 20, 21,5 ali, não baixo muito não, e ele funciona excelente. Então aqui, né, do lado esquerdo a gente tem a parte de temperatura, né? Sempre vai manter ali na faixa no meio, né? Do outro lado, né, aqui, parte de tanque de combustível. Interessante a setinha, então o tanque está do lado direito, né, do carro. Ali o trip, né, o quanto rodei, e aqui no caso o total, né, então tá com 69.000 km. Dá uma olhada ali que ele tá em autonomia agora, né. Então no centro a gente tá aqui com a posição do câmbio, né, que tá no caso em P, e o velocímetro, tanto a gente tem o digital no meio quanto, né, o analógico ali. Então vamos lá. Como eu falei, né, se eu colocar aqui para baixo do botão aqui vamos lá, vou colocar aqui para baixo, né? Então aqui eu tenho as opções de viagem, né? Então, por exemplo, autonomia, né? Velocidade, por exemplo, posso deixar a velocidade, ou se eu apertar no meio, por exemplo, eu posso deixar dessa forma aqui, com velocidade maior, ou aqui, tá? Lembrando que daí, por exemplo, se eu coloco velocidade lá, eu tenho aqui ainda, tenho o P, tenho ali dados desde partida, que é o consumo, né? Autonomia, data, hoje dia 23, né? Então se for para baixo novamente, eu vou ter aqui temperatura do óleo do motor, 73 graus. Aí eu tenho trip, né? Vou até zerar, eu aperto aqui, OK, e novamente segurando, zerei a trip. Tem o consumo instantâneo, né? Tem aqui o consumo desde a partida, né? Então, acabei de ligar o carro, zerado. Vou ter o longo prazo, né? Então, longo prazo ali, rodando uma média de 2.600 km, fazendo uma média aí de 10,4, né? Velocidade média 30 km por hora. E ali em cima, horas do motor. Então, como eu falei, se eu apertar OK, ele volta, né, ao padrão aqui. Vou até zerar, já tá com 2.600. Segurei OK, zerou, né? Mais para baixo, aqui desde o abastecimento, né? Então tô fazendo uma média de 8 km por litro na cidade. Já rodei 70 km, né? Na gasolina, tá? Não tá no álcool. Então você vê que bem baixo ali, né? 16 km por hora, trânsito mais intenso mesmo. E o pezinho em alguns pontos aí um pouquinho pesado, né? E aqui a gente volta para autonomia. Agora aqui, se eu apertar para o lado, essas funções eu tô apertando aqui para baixo, tá? Então aqui, se eu apertar para o lado, ele vai mudar aqui. Vamos lá para o lado. Ó, então aqui a gente vai
para navegação. Se eu apertar no meio, a gente estende todo o painel, fica bem legal. Ou assim, né? Se eu apertar mais uma vez para o lado, vai ser a rádio ali que tá, né? Mais uma vez o telefone, tá? Então a conexão com o telefone. Aqui status do veículo. Então no caso só tá mesmo a revisão daqui 2.000 km. Se tivesse, por exemplo, algum farol queimado, pneu baixo, apareceria nessa parte aqui, né? E aqui volta para os dados do computador de bordo. Eu sempre deixo a autonomia ou então aqui na parte de abastecimento mesmo. Sempre gosto de deixar nessa configuração. Aqui depois a gente tem a parte, como eu falei, do piloto automático, né? Ó, tô com o pé no freio, soltei o pé no freio, ele aparece aquela luz, aquela indicação verdinha ali, né? Agora vamos vir aqui, vamos ir, né, aqui para central multimídia, né? Então, central multimídia, a gente tem a parte aqui de rádio, né? A gente tem a parte aqui de mídia, né? Aqui também a gente tem as fontes. Então, por exemplo, CD, tá? Inclusive, parte de CD, ele fica aqui, ó. Então, aqui a gente tem CD, tem cartão de memória, inclusive pro GPS, né? E olha que legal, ele tem um ar, né? Então é bem bacana esse porta-luvas. Então ali, navegação, áudio Bluetooth e USB, né? Então o áudio Bluetooth está conectado e o USB também. Então, se eu clicar aqui, ele fica onde está, na parte do USB. Eu tenho aqui, então, a navegação, né? Ó, e aqui ele está indo lá pro painel, né? Deixa eu ir aqui pro lado, ó, tá aqui. Então, se eu apertar aqui em mapas, eu transfiro, ó lá, aqui para a tela principal. Então fica a critério, né? Então, por exemplo, se você está em parte de rádio aqui, você quer a navegação ali, você pode migrar para lá. Ou, se você preferir, você pode, por exemplo, deixar, eu tenho aqui o som aqui, um exemplo, e aqui a navegação. Bem fácil de mexer, né? Então aqui você tem aqui, por exemplo, um novo destino, né? Você vai incluir ali a rua, né? Tem aqui meus destinos, tal. Aqui a vista que você pode mudar também. E o mapa, como eu falei, pode jogar para lá ou voltar para cá mesmo. A gente tem a parte aqui de app, né? Que é o Android Auto. Lembrando que o Android Auto ou o Apple CarPlay é sempre por cabo, tá? Nessa versão aqui. Os mais novos, né? Que é aquela Volkswagen Play, que não tem, por exemplo, esses controles aqui em manual, é tudo por touch mesmo, ela já faz sem fio. Nesse caso aqui, ainda não. Então a gente tem aqui o fone, né? Não está conectado nenhum, inclusive até fechei aqui o Bluetooth, mas aqui a parte de telefone. Aqui a parte de voz, né? Inclusive por aqui que você aciona, ó. Enfim, vamos voltar aqui para isso aí. Se você quiser clicar aqui, ó lá. Repita. Legal, né? Você pode dizer, introduzir endereço, ou ligar para, seguido de um contato. Introduzir endereço. Indique o endereço completo, começando com a localidade. Bacana, né? Vamos fechar aqui, bem legal. Então aqui a gente tem a parte do carro, né? Que também a gente tem as informações que nós temos lá. Então, desde o abastecimento, desde a partida, longo prazo e volta ali. E lembrando que aqui a gente tem autonomia. Também uma função bem interessante aqui na central. A gente tem a parte aqui de menu, que daí a gente consegue visualizar todo ele, ó. Imagem, configuração, né? Bem bonita a central. Eu gosto bastante, ele é bem rápido, diferente de uma Toyota, né? A gente tem aqui imagem, claro, não vai ter nada, né? Ó, aí aqui a gente tem a parte de configurações, né? Então nessa parte aqui de configurações nós temos tela, que a gente consegue aqui mudar, ela desliga, a luminosidade está média, né? Então tem bastante configuração.
Voltando, a gente tem o idioma, idiomas do teclado, as unidades de medidas, comando de voz, configuração de fábrica, Bluetooth. Então a gente tem bastante configuração, né? Mas também a gente tem a outra configuração, que é a do carro. Então a configuração do carro a gente vai aqui em Car e vai aqui em Configuração. É diferente dali do menu, né? Então a gente tem aqui o controle de tração, que a gente pode desativar, a pressão dos pneus, né? As luzes. Ó, vamos ver se dá pra ver lá na frente. Se eu virar o volante pro lado, ele acende 1 milha. Se eu virar pro outro, ele vai acender pro outro lado, tá? Então tudo aqui você consegue configurar. Iluminação dos instrumentos e botões, também você consegue configurar essas partes aqui, né? Então aqui a função Coming Lever Home, né? E aqui você consegue também configurar o tempo. Então aqui assistência ao condutor, que é bem interessante, comigo já funcionou, falando para parar, né? Tomar um cafezinho. Parte aqui de estacionar, manobra. E assim, uma central muito completa, tá? Eu gostei bastante. Então a gente tem o espelho limpador, né? A gente consegue desativar também. Tem a parte aqui de abrir e fechar, tá? E olha que legal, tudo a gente consegue configurar. Hora e data, também tem as unidades, serviços. Legal, né? E aí tem um outro ponto aqui que a gente consegue configurar agora aqui. Então a gente vem aqui, por exemplo, Active Info Display. Então aqui a gente consegue mudar as vistas lá. Então aqui está no Classic, né? E eu vou mudar aqui para vista 1. Olha lá, você viu? Então ele jogou o P e a velocidade ali para baixo e colocou a autonomia e o consumo ali. Então tem vista 2 também e vista 3, né? Fora que você pode configurar aqui conforme você quiser. Eu gosto de deixar no Classic. Aqui também a gente tem, que nem tava, aqui parte de item de conforto, né? Ar condicionado, bem legal. Aqui é os dados de viagem onde estava, né? Aqui esse Think Blue, né? Que vai acompanhando o score do carro, também é bem legal. E o estado de veículo, que está no caso aquela inspeção. Então aqui, né? Mostrei um pouquinho, né? Olha que legal. Mostrei um pouquinho da central, né? Do Active Info Display. E é bem completo, né? Tem gente que fala que tem outras centrais aí, outros painéis um pouquinho mais completo, mas eu gosto bastante do da Volkswagen, né? Eu acho bem bacana. Eu acho o mais bonito que tem no mercado. Claro, eu digo dos carros nesse padrão aqui, né? A gente pode ver, por exemplo, Onix, é uma telinha no meio, HB20 do lado. Então assim, para esse padrão de carro, eu acho uma das mais bonitas. Então é isso aí, galera. Eu quero fazer um outro vídeo aí falando de uns itens bem legais que eu também acho do Polo. E vou ficando por aí. Valeu!